Levítico capítulo 14. Cerimônias de purificação. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da cerimônia de purificação das pessoas que sararam de doenças contagiosas da pele. A pessoa será levada ao sacerdote, e o sacerdote sairá com a pessoa do acampamento e examinará ela. Se a pessoa tiver sarado, o sacerdote mandará a pessoa trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de vermelho e um galho de isopo. O sacerdote mandará que matem uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois, o sacerdote pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e os mergulhará no sangue da ave que foi morta. Em seguida, borrifará com o sangue 7 vezes a pessoa que está sendo purificada e declarará que ela está pura. Depois disso, o sacerdote soltará no campo a ave viva. Aí a pessoa deverá lavar a roupa que estiver vestindo, raspar todos os cabelos e pelos do corpo e tomar um banho. Então estará pura. Depois entrará no acampamento, mas deverá ficar 7 dias fora da barraca dela. No 7º dia, a pessoa deverá raspar de novo a cabeça, a barba, as sobrancelhas e todos os outros pelos do corpo, lavar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho. Então estará pura. No dia seguinte, a pessoa pegará 2 carneiros e uma ovelha de 1 ano de idade, todos sem defeito. Para a oferta de cereais, a pessoa pegará 3 quilos de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite. O sacerdote levará a pessoa e as ofertas delas até a entrada da tenda sagrada, e ali na presença do Senhor Deus pegará um dos carneiros e o azeite e oferecerá eles como sacrifício para perdão das culpas. É uma oferta especial ao Senhor Deus e pertence ao sacerdote. Depois, o sacerdote matará o carneiro num lugar sagrado, onde são mortos os animais das ofertas para perdão das culpas e das ofertas que são completamente queimadas. O sacerdote deverá fazer isso porque a oferta para perdão das culpas é como a oferta para perdão dos pecados. É uma coisa muito sagrada e pertence ao sacerdote. O sacerdote pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo passará na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois, o sacerdote derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda, molhará um dedo da mão direita no azeite e borrifará o azeite 7 vezes ali na presença do Senhor Deus. Em seguida, o sacerdote porá com o dedo um pouco de azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isso é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite o sacerdote derramará na cabeça da pessoa. Assim, na presença do Senhor Deus, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa. Depois, o sacerdote oferecerá o sacrifício para perdão dos pecados, conseguindo com isso o perdão dos pecados dessa pessoa que está sendo purificada. Em seguida, o sacerdote matará o animal para a oferta que vai ser completamente queimada e oferecerá o animal no altar junto com a oferta de cereais. Assim, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados daquela pessoa e ela estará pura. Se a pessoa for pobre e não puder pagar tudo, ela levará ao sacerdote um carneiro para a oferta para perdão das culpas, que é uma oferta especial dedicada ao Senhor Deus e que pertence ao sacerdote. Levará só 1 quilo de farinha misturada com azeite e mais 1/4 de litro de azeite
e 2 rolinhas ou 2 pombos, conforme as suas posses. Uma das aves será a oferta para perdão dos pecados, e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. No 8º dia, no tempo da sua purificação, a pessoa levará tudo isso até a entrada da tenda sagrada e entregará ao sacerdote. Então, ali na presença do Senhor Deus, o sacerdote pegará o carneiro e o azeite e oferecerá eles ao Senhor Deus como uma oferta especial que pertence ao sacerdote. Em seguida, o Senhor Deus matará o carneiro, pegará um pouco do sangue do animal e com o dedo colocará o sangue na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito da pessoa que está sendo purificada. Depois, o sacerdote derramará uma parte do azeite na palma da sua mão esquerda e com um dedo da mão direita borrifará o azeite 7 vezes ali na presença do Senhor Deus. Então, com o dedo, o sacerdote porá um pouco do azeite na pessoa que está sendo purificada, nos mesmos lugares em que pôs o sangue do animal, isto é, na ponta da orelha direita, no dedo polegar da mão direita e no dedão do pé direito. O resto do azeite o sacerdote derramará na cabeça da pessoa e assim, na presença do Senhor Deus, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados dela. Depois, conforme as posses dessa pessoa, o sacerdote oferecerá as 2 rolinhas com os 2 pombos. Uma das aves será a oferta para tirar os pecados e a outra será a oferta que vai ser completamente queimada. Assim, na presença do Senhor Deus, o sacerdote conseguirá o perdão dos pecados da pessoa que está sendo purificada. Esta é a lei para a purificação das pessoas que sararam de uma doença contagiosa da pele, mas que não têm recursos para comprar tudo o que a lei exige. O mofo nas casas. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis a respeito do mofo nas casas. Essas leis deviam ser obedecidas depois que o povo de Israel tivesse entrado na terra de Canaã, que o Senhor Deus daria a eles para ser deles. Quando o Senhor Deus fizer aparecer mofo na casa de alguém, o dono da casa irá falar com o sacerdote e dirá que descobriu mofo em sua casa. Antes de ir examinar a casa, o sacerdote mandará que tirem tudo da casa, senão tudo o que estiver lá dentro será considerado impuro. Depois o sacerdote irá até a casa e examinará o mofo. Se houver manchas esverdeadas ou avermelhadas nas paredes, e se parecer que entraram nas paredes, então o sacerdote sairá da casa e deixará ela fechada 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa de novo. Se descobrir que as manchas se espalharam pelas paredes, mandará que tirem as pedras em que está o mofo e as joguem fora da cidade, no lugar impuro. Mandará raspar as paredes de dentro da casa e o reboco raspado será levado para um lugar impuro fora da cidade. Depois colocarão pedras novas no lugar das que foram tiradas e rebocarão de novo a casa. Se depois de se fazer tudo isso aparecer mofo na casa outra vez, o sacerdote examinará a casa. Se as manchas estiverem espalhadas pelas paredes, é mofo contagioso e a casa está impura. Ela será derrubada e as pedras, a madeira e o reboco serão levados para um lugar impuro fora da cidade. Quem entrar na casa durante os 7 dias em que ela estiver fechada, ficará impuro até o pôr do sol. E se nesse tempo alguém se deitar na casa ou comer ali dentro, deverá lavar a roupa que estiver vestindo. Mas se o sacerdote voltar e examinar a casa depois de rebocada e não encontrar mofo nas paredes, o sacerdote declarará que a casa está pura, pois o mofo desapareceu completamente. Para purificar a casa, o sacerdote pegará 2 aves, um pedaço de madeira de cedro,
lã tingida de vermelho e um galho de isopo, e matará uma das aves em cima de um pote de barro cheio de água tirada de uma fonte. Depois o sacerdote pegará a outra ave, o pedaço de madeira de cedro, a lã tingida de vermelho e o isopo, e mergulhará eles primeiro no sangue da ave que foi morta, e depois na água fresca, e borrifará a casa 7 vezes. Assim, o sacerdote purificará a casa com o sangue da ave, a água fresca, a ave viva, o pedaço de madeira de cedro, o isopo e a lã tingida de vermelho. Depois levará a ave viva para fora da cidade e soltará a ave no campo. Assim, o sacerdote fará a cerimônia de purificação da casa e a casa ficará pura. São essas as leis para todas as doenças contagiosas da pele e da cabeça, para inchações, tumores e manchas na pele, para o mofo na roupa e nas casas. Essas leis servem para se saber quando alguma coisa é impura ou pura. São essas as leis para todos esses casos. Levítico capítulo 13. As leis a respeito das doenças da pele. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão as seguintes leis para o povo de Israel. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele da pessoa, e se os pelos da mancha se tornaram brancos, e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas se a mancha for branca e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a pessoa, e se na opinião do sacerdote a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não tiver se espalhado na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que ela está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. O sacerdote examinará a pessoa, e se a mancha tiver se espalhado, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote examinará a pessoa, e se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é o caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote declarará que ele está puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele estará impuro. O sacerdote examinará a pessoa outra vez,
E se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Mas, quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que examinará a pessoa. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que ela está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado, branco, ou uma mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. O sacerdote examinará a pessoa e se parecer que a ferida ficou mais funda que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos da ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a pessoa e se a mancha tiver se espalhado, então é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e se os cabelos dali estiverem amarelos ou forem poucos, é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a pessoa e se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelos e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa raspará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e estará pura. Mas, se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se o sacerdote verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados. A pessoa está impura. Mas, se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem
ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura. Se um homem perder cabelos da parte de trás ou da parte da frente da cabeça, o homem se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha de cor rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem e, se descobrir uma mancha cor-de-rosa, como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que ele está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da cabeça para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha fora do acampamento. As leis a respeito do mofo. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e colocará o objeto durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, o sacerdote examinará a mancha. Se ela tiver espalhado, então o mofo é contagioso e a roupa, ou o tecido, ou o couro, ou o objeto feito de couro está impuro, e o sacerdote queimará ele. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas, se o sacerdote examinar a roupa, ou o tecido, ou o objeto de couro, e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que estava a mancha e colocará o objeto durante mais 7 dias num lugar separado. Depois o sacerdote examinará o objeto outra vez e, se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado. É mofo contagioso, esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas, se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deverá ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecido ou em objetos de couro, para poder dizer se estão puros ou impuros.